bem, Rafael? Tudo bem, Natália? Tudo Boa bem? tarde. Boa tarde. Tudo bom, e vocês? Tudo certo. Vocês fizeram algum roteiro? Tem algumas perguntas? Como que você pretende fazer esse material? Assim, a gente até nem fez um roteiro específico de perguntas, tá? Mas acho que a ideia, como a ideia é disponibilizar, né, o vídeo, talvez acho que pode ser legal a gente dar uma passada ali quanto a isso, né, da história da GAD, dos fundos e tal, e depois falar do cenário e posição dos fundos, né. Aí faz realmente a atualização ali do que vocês estão vendo. Tá bom. A ideia aqui é fazer um bate-papo com mais um parceiro nosso, né? A gente tenta manter aí vocês bem atualizados para que vocês consigam passar todas as informações para os clientes. Antes da gente falar um pouquinho do cenário, a gente vai falar um pouquinho da gestora, da GARD, explicar qual que é o nosso foco, falar dos nossos produtos. Então, a GARD é uma gestora que existe desde 2013, fundada por sócios que trabalharam juntos por muitos anos. A maior parte, na verdade, dos sócios trabalhou juntos no BNP Paribas, e a gente já está aí no 7º ano da gestora. O fundo mais antigo nosso é o fundo D'Artagnan, que muitos de vocês devem conhecer, é um fundo multimercado macro, e através desse fundo a gente, na verdade, contempla todas as estratégias que a gente tem dentro da gestora, né? Então, a gente atua aí nos mercados de juros, câmbio, ações, parte Brasil, internacional também, e o D'Artagnan é o fundo que contempla todas essas estratégias. Depois do D'Artagnan, a gente lançou o nosso fundo de previdência, o fundo se chama GARD Aramis. O fundo de previdência, ele tem as estratégias do D'Artagnan, mas ele é adequado aí à legislação, né, à SUSEP. Então, tem algumas diferenças, tá? Mas, de uma forma geral, todas as teses de investimento que a gente tem para o D'Artagnan e também para o Aramis, né? Os mesmos gestores do D'Artagnan, eles também fazem a gestão aí da estratégia do fundo Aramis. Algumas diferenças, por exemplo, na parte de câmbio, o limite é um pouco mais restrito, e para compensar isso, a gente acaba compensando com a parte de bolsa. Então, o fundo Aramis, a principal diferença dele para o D'Artagnan, ele é menos carregado em câmbio e mais carregado em bolsa. O nosso fundo, que a gente lançou depois do Aramis, foi uma estratégia de bolsa. O fundo chama Atos, é uma estratégia long bias, e é basicamente, como eu falei, né, o D'Artagnan é o fundo mais antigo, é o fundo que o pessoal tem mais conhecimento, e é o fundo mais completo em questão de estratégias. E aquela estratégia de bolsa que está dentro do D'Artagnan, a gente deu para o cliente a oportunidade de investir nela separadamente, que seria através do fundo Atos. Então, o fundo Atos é uma estratégia bem completa de ações, a gente tem dentro dele 3 subestratégias. Tem uma estratégia direcional, tem uma estratégia de valor relativo e tem também uma estratégia de risk arbitragem, de um evento societário. E através dessas subestratégias, o gestor ele busca, então, entregar um retorno diferenciado, em linha com o Ibovespa, e também ele busca ali um pouco de proteção. Então, é quase que um mix aí entre retorno de bolsa e, ao mesmo tempo, em alguns momentos, a proteção aí mais em linha com o CDI. Os nossos 3 produtos estão abertos para o investidor, então aí vale o trabalho do assessor, de ver o que mais se adequa à carteira de cada cliente. E, bom, hoje aqui com a gente também tem o Gil Frieden, que vai falar um pouquinho de cenário econômico, né? O cenário atual está bem fluido, né? Na verdade, é o cenário de hoje. Vamos lembrando que ao longo desses últimos 2 meses, muita coisa mudou. É como quase se a gente tivesse vivenciado aí 2 anos em 2 meses. E aí, depois do cenário, a gente entra um pouquinho dentro desse cenário, como que a gente tem atuado, então, dentro do fundo, as principais estratégias do fundo. Depois, se tiverem qualquer pergunta, eu fico aqui à disposição. Marcelo, se quiser falar um pouquinho de cenário, fica à vontade. Legal. Obrigado, Natália. Obrigado pelas explicações iniciais. Gostaria de complementar alguns elementos adicionais, né? Como a Natália falou, a gente tem hoje 4 fundos, mas o mais conhecido é o D'Artagnan, que é um fundo que foi lançado no final de 2013, então ele já tem 6 anos completos de rentabilidade, né? E a gente acompanha aqui o mercado desde antes, né? Como, anteriormente eu também era o responsável pelo Asset Management do BNP Paribas, e a gente já acompanhava os nossos
concorrentes que estavam no mercado e os que surgiram também ao longo desses anos, né? E uma das maneiras que a gente gosta de colocar nosso produto, né, é de falar, os fundos multimercado, apesar de terem essa agilidade na gestão, o investidor tem que considerar com investimento de longo prazo, né, uma coisa que eu chamo de corrida de maratona. E a gente atualiza essas tabelas de rentabilidade, tem anos que a gente vai melhor, anos que a gente vai não tão bem, todo gestor é um pouco isso. Quando a gente analisa aqui ao longo dos 7 anos da gestora, nós vemos que nós somos, desde que a gente começou, o 4º melhor fundo em termos de rentabilidade do Brasil. Um dos 5 que suplantaram o CDI nesse período todo. Claro que cada ano isso acaba influenciando, tem um fundo que tem um ano um pouquinho pior, ele acaba caindo no ranking, depois ele recupera. Acho que para o investidor é interessante olhar a longo prazo, que a gente é uma das poucas gestoras que nesse horizonte aí de 6 anos, que é mais compatível com o horizonte de investimento do fundo, nós estamos entregando um resultado acima do CDI, estamos em 4º lugar entre todos os gestores que nós acompanhamos, que são aqueles que têm a busca de um retorno parecido com o nosso, né? Acho que é interessante para o investidor que está conosco desde o início, ele deve estar feliz, e quem conhece a Guardi há menos tempo, saber que no horizonte que importa, que é de longo prazo, a gente tem conseguido entregar uma performance interessante para o investidor. Bom, então, esse é um trabalho que a gente costuma também dizer, né, nosso trabalho é matar um leão por dia, buscar uma rentabilidade diferenciada, exige um nível de concentração e atenção muito intenso da equipe. Nós temos uma equipe de 35 pessoas, mais de metade delas com formação, mestrado, doutorado ou certificação por entidades como CFE, CFP e CGA. É uma equipe muito qualificada tecnicamente, composta de profissionais com muita experiência no mercado. Então, esse trabalho conduzido por essa equipe, enquanto nós estamos falando aqui, o time está lá prestando atenção no que está saindo aí nos terminais e buscando interpretar o que é mais interessante como investimento, né? Então, eu vou fazer para vocês um resumo um pouco do que nós conversamos dia a dia, e no momento, função de tudo que está acontecendo, é um momento em que a gente tem tido surpresas, novidades, quase todo momento. Então, essa estratégia ela tem que ser adaptada. Então, o que eu estou resumindo aqui é o que estava indo para hoje. Claro que não tem uma guinada de 180 graus todos os dias, mas a gente vai adaptando, né? Então, o que a gente vê hoje? Basicamente, lamentavelmente, o Brasil foi pego nesse momento muito mal posicionado por essa pandemia. Foi mal posicionado pelo lado econômico, quando nós tínhamos mal saído de uma última recessão, que significa que nós estávamos ainda com uma economia com desemprego alto, com crescimento não muito elevado, e com uma dívida que estava estabilizando, mas ainda é alta em relação à média dos mercados emergentes. Ainda assim, havia uma percepção de que a gente estava começando a acelerar na direção correta. Então, a bolsa estava num nível bem alto e os juros estavam num nível baixo, mas não apenas os juros da Selic. Os juros de longo prazo das NTNBs e das dívidas corporativas estavam muito baixos. Então, quando a gente olhar essa fotografia pré-pandemia, significava que o Brasil tinha uma longa jornada pela frente, mas estava apontado no caminho certo. Felizmente, não houve um momento pior para acontecer essa pandemia para o Brasil do que agora. Então, de certo modo, não surpreende a gente que o Brasil acabou tendo uma performance tão negativa ao longo desses 2 meses. Acima de tudo, além da questão da pandemia, que todo mundo comenta, né, tem um impacto humano e impacto econômico, a gente conseguiu aqui, né, adicionar uma terceira camada de turbulência, que é a turbulência política, que faz com que a gente tenha vários efeitos nas outras 2 áreas. O efeito na área da pandemia em si, essa divergência de enfoque entre os estados e municípios e o governo federal está fazendo com que a gente tenha um índice de distanciamento social baixo, consequentemente a gente não consegue chegar no patamar e começar a cair a curva de contaminação no Brasil. Enquanto isso não acontece, é compreensível que as pessoas que estão mais encarregadas disso, que são os governadores e os prefeitos, não possam liberar as atividades.
e aí a parte econômica sofre muito mais do que poderia sofrer por conta disso. Sofrendo a parte econômica, sofrendo a questão humanitária, a gente começa a acumular uma série de compromissos do país, desses gastos com a própria crise, e fica uma pressão política muito forte de estender esses benefícios há mais tempo. E aí, como nós sabemos, nós somos um país que não tem esse dinheiro para gastar. Então, a gente vê a dívida PIB crescendo, podendo atingir até 100% do PIB, que é um número, para país desenvolvido, ok, mas para país emergente é um nível muito alto. Felizmente, o Banco Central conseguiu reduzir a Selic ainda mais, então, num curtíssimo prazo, a nossa dívida está sendo rolada por uma taxa de juros muito negativa. Mas quando a gente olha a taxa de juros da NTNB, a gente aplica essa nova realidade, nos anos seguintes vai ser muito caro para o governo rolar essa dívida. Então, vamos olhar, se a gente chegar numa dívida PIB de 100% e o juro da NTNB for 4%, significa que o Brasil vai gastar 4% do PIB ao ano só para rolar a dívida. Ou seja, é um número altíssimo. Tem que fazer 4% de superávit para pagar essa dívida e ter um crescimento positivo. Se o crescimento for positivo, esse superávit diminui. Aproximadamente, cada percentual de crescimento, você reduz o percentual de superávit. Então, se a gente tiver um crescimento de 2%, a gente precisaria fazer um superávit de 2% para pagar só o juros da dívida e ficar estável. O ideal é que ela fosse caindo. Então, nós estamos falando aí de um superávit de 3%. Hoje, até a eclosão da pandemia, nós estávamos com déficit de 1%. Então, como é que nós vamos ter um superávit de 4%? Um delta de 4%? Vai ter que fazer aumento de impostos, a sociedade não aguenta mais. Vai ter que fazer uma redução de gastos, muito difícil politicamente. Então, o desafio que a gente vê é que, até o final do ano, provavelmente a gente vai, finalmente, começar a ver a queda dos indicadores da pandemia, vai ter um grande debate no Congresso de como nós vamos nos posicionar para os próximos anos, a começar pelo ano de 2021. E esse debate é que pode voltar a reaquecer a questão política, porque o presidente está se apoiando numa base parlamentar conhecida por ser muito voraz, né, muito fisiológica, e isso pode dificultar o trabalho de elaboração do orçamento do ano que vem, inclusive entrando em colisão com a maneira pela qual o Paulo Guedes pensa desenvolver o seu projeto. Então, tudo isso, nesse caldeirão, vocês veem que tudo acaba se relacionando. Então, o que acontece? Para nós, os gestores, esse ambiente é extremamente, digamos, hostil, porque nós não conseguimos traçar um horizonte mais longo. Onde é que nós vemos aí duas, digamos, pontas com mais convicção? De um lado, a gente tem uma visão de que, pelo menos nesse horizonte de um ano, o Banco Central ainda consegue manter a Selic baixa. Então, a gente vê a taxa de juros que sobe lá na frente, mas mesmo para o horizonte de um ano, ela está acima da Selic, então nós temos uma oportunidade pontual de aplicações de prazo de até um ano, que estão rentabilidade acima da Selic, e nós estamos com a Selic com um corte adicional depois de estabilidade, então aí tem uma oportunidade de ganho. Né? Horizontes mais longos, nós não nos sentimos confortáveis de aplicar no momento, e nos papéis de renda fixa indexados, também nós não conseguimos traçar um cenário. 4% parece alto, mas se o cenário continuar piorando, ele pode ser barato, e pode subir até 5%, até 6%, já vimos isso acontecer não faz muito tempo. Não é novidade o Brasil ter um juro real de 6%. Essa dificuldade de desenhar esse cenário nos afasta desses papéis de longo prazo. Outro campo que nós temos uma certa convicção é na parte de câmbio. Né? O câmbio, ele funciona de duas maneiras para nós agora. De um lado, ele é um bom seguro, porque toda vez que há uma piora de cenário, o real se desvaloriza, então ele tem esse potencial de ser um seguro. Ao mesmo tempo, se tudo caminhar um pouquinho melhor, o Banco Central vai ficar mais confortável de manter a Selic baixa. Então, também isso acaba fazendo com que o câmbio continue subindo.
Então a gente vê que o câmbio ele acaba funcionando quase como ele é meio camaleão, ele pode ser um seguro, ele pode ser um ativo de investimento, dependendo da situação. Então nós mantemos também uma parte comprada em dólar. A terceira parcela que a gente utiliza normalmente, que é a parte de ações, a gente praticamente zerou a parte de Brasil, justamente para essa dificuldade de olhar cenário, né? As ações são um investimento de mais longo prazo que você pode fazer. Então, nesse cenário, desculpe, nós acabamos reduzindo a parcela de Brasil, quase a zero, apenas algumas posições relativas entre setores, e mantivemos uma posição aplicada em ações americanas, mas também um pouco menor, visto que lá fora também acho que o mercado acelerou demais a precificação, né? Há uma incorporação quase total do cenário pós-pandemia no restante do mundo, e esse cenário ainda é um cenário também muito incerto. Temos aí tensões entre Estados Unidos e China, tem medo que algumas regiões que começaram a soltar a economia voltem a ter crescimento dos casos. O cenário exterior é um pouquinho mais claro que o Brasil, mas mesmo assim inspira algumas atenções. Então a gente acha que a Bolsa Americana já voltou praticamente para os máximos que ela estava antes da pandemia, me nos parece um pouco exagerado apagar totalmente, como se não tivesse existido todo esse problema que nós estamos vivendo ainda. Né? A gente vê as imagens dos outros países, os Estados Unidos ainda está com casos, não estão subindo, mas também não estão caindo, né, no geral. E essas preocupações pontuais aí com a Ásia, e aparecem algumas notícias de que algumas cidades ou regiões estão voltando a ter crescimento dos casos. Então, de modo geral, nós também, a parte de ações acabou se tornando uma parte que a gente resolveu taticamente reduzir a exposição. Né? Então, os dois grandes eixos que nós temos são esses. Temos algumas coisas menores aí no mercado internacional, aplicado em juros do México, que são operações mais de diversificação, mas, no geral, é um cenário, como eu falei, com bastante ceticismo, pelo menos momentâneo, em relação ao Brasil, até que a gente tem uma visão mais clara, e também uma redução tática de posições no mercado internacional, onde também não estamos tão céticos, mas achamos que talvez os preços estão um pouco já excessivamente incorporando uma melhora que ainda não se materializou. Então esse é um pouco o resumo das posições, e obviamente a gente distribui essas visões, essas posições nos fundos em função da sua característica. Como a Natália também explicou, nós temos alguns produtos que têm mais exposição a mercados internacionais, outros menos, produtos de previdência, produtos só de ações. Então, cada um deles incorpora de maneira um pouco diferente essas estratégias, mas no conjunto elas têm essa lógica. Gilfrida, então, pelo que eu estou entendendo, nesse momento vocês reduziram bastante a exposição a risco. Vocês estão, posso dizer que vocês estão mais defensivos. Não chegamos a estar defensivos, porque quando a gente agrega, né, uma posição aplicada em pré-fixado e uma posição comprada em dólar, de certo modo, se houver um relaxamento do cenário, a tendência é a posição pré-fixada ganhar mais rápido. Então ela tem um viés ainda, digamos, mais para o lado positivo no curto prazo, que a gente não teria aí uma completa desancoragem do cenário. Né? Mas ela de fato, em relação aos últimos 30 a 60 dias, ela tem um nível de exposição reduzido pela combinação dessa visão mais cética para o Brasil com um recuo tático no internacional por conta do nível de preço que os ativos já estão. Então, como eu falei, essa fase a gente tem tido muita flexibilidade, muita oscilação no nível das posições. Então, esse é o momento que nós estamos agora, daqui a uma semana a gente pode estar de novo aparecendo oportunidades, se houver novos fatos da conjuntura ou uma movimentação de preço dos ativos que abre espaço para a gente montar novas posições. E pelo que eu entendi também que você falou, você está enxergando um risco grande, talvez aí de a gente perder o controle do fiscal, né, de a gente voltar a uma trajetória de crescimento da dívida e não o que a gente estava caminhando até o início do ano, né, que era de redução
das dívidas e tal. Você está começando a ver um risco grande nisso, né? Tem uma frase que um pouco antiga de mercado, que eu vou repetir aqui, que fala assim, né, se você sabe nadar, não importa o tamanho da piscina. Uma piscina de 1 metro, de 10 metros, tanto faz se você sabe nadar. Traduzindo aqui para o nosso campo financeiro, se o país consegue financiar a sua dívida, ela é 70%, 80%, 90% do PIB, não é tão relevante. O que interessa é se o governo consegue financiar isso tranquilamente. Então, para financiar, você tem 2 aspectos. Tem a disponibilidade dos investidores continuar financiando a dívida e o custo dela, em termos de juros, é absorvido pelo orçamento. Então, quando a gente tinha uma dívida de 70% e o Selic e as taxas NTNBs estavam lá embaixo, nós tínhamos uma dívida que era, de certo modo, até grande, mas cujo peso de carregamento estava muito reduzido e parecia uma redução bem consistente, porque ela era visível tanto na Selic como na taxa de papéis de longo prazo. Então, naquele momento, o mercado nem considerava esse problema. O ponto é que, de um lado, a dívida vai subir por conta que nós vamos ter um grande déficit esse ano, alguma coisa como 10% do PIB, o PIB vai cair, então a gente altera o numerador e o denominador da equação. Aumenta o valor da dívida e diminui o tamanho do PIB. Então, essa fração ela vai sair de 70% para 100%. E, ao mesmo tempo, as questões ligadas à pandemia de aumento de gastos com os chamados invisíveis, né, aquelas pessoas que estavam fora do orçamento, e a pressão política para perenizar esses gastos, vai gerar um gasto orçamentário além desses 10% do PIB desse ano. Então, quando a gente faz a conta nos próximos anos, fica aquela questão de saber nadar já começa a ficar em dúvida, né, porque você tem muita despesa e a receita pode ser suficiente. E o Congresso com a tendência de adicionar despesas. Além disso, há uma outra tendência minoritária ainda no Congresso de agregar impostos para financiar essas despesas. Só que a gente sabe que isso não é indolor. Na hora que o Brasil adiciona impostos, o potencial de crescimento da economia também diminui. Então, quando coloca tudo isso na equação, fica uma situação bem mais frágil. Ainda como eu falei para você, não é um cenário que a gente considera definitivo, é uma possibilidade. Só que essa possibilidade, infelizmente, se tornou maior nos últimos 30 dias pela conjunção desse mau manejo que teve da parte social, da parte econômica e da parte política. Então, nós temos que ficar atentos, ainda não é digamos, um vaticínio nosso, não é uma certeza, mas é um cenário que ganhou espaço. Então, é melhor ficar mais defensivo, como você falou, aguardando melhor definição do ambiente aí pela frente. Sim. Ver se eu estou correto, né? Eu acho que eu acho que o mais importante do que o tamanho da dívida em si é a trajetória da dívida, né? Eu acho que o mercado até aceita que tem um aumento de dívida nesse momento, mas desde que saindo de toda essa crise, a gente volte a uma trajetória decrescente, né? Essa que é a dúvida, né? Se a gente vai voltar e vai ter uma trajetória decrescente ou se a gente vai ter agregado vários gastos que vão ficar perenes e pega um exemplo extremo, o Japão tem uma dívida PIB de 250%. Só que ele é um país que ele tem juros zero ou negativos. Então, o custo da dívida é quase zero. Tem uma poupança da sua população e das empresas, que é, obviamente, um pouco a cultura oriental de poupar muito mais, é um pouco também a consequência do sistema lá, em que as famílias elas não têm uma rede de proteção social tão grande quanto aqui na Europa e na América Latina. Então, as pessoas têm poupanças, vivem muito e guardam muito dinheiro ao longo da vida porque sabem que vão precisar desse dinheiro para manter seu padrão de vida. Então, a poupança do Japão é tão grande que, mesmo tendo uma dívida de 250% do PIB, ainda o Japão é um dos maiores investidores fora do Japão. O japonês é um dos maiores investidores fora do Japão. Então, é uma situação completamente diferente, que envolve aspectos financeiros e também aspectos culturais. No Brasil, nós temos uma população que tem uma proteção social
que às vezes até muita gente critica, mas para padrões mundiais, uma proteção social relativamente grande, dado a renda do Brasil, as pessoas então não poupam muito. O Brasil precisa de poupança, um pouco de poupança externa. Toda vez que precisa entrar para emitir mais dívida, ele compete com os recursos privados que seriam necessários para fazer investimento e crescimento. Então, essa dívida muito alta, ela representa uma sombra sobre o crescimento e uma sombra sobre a estabilidade financeira. Dá para administrar? Não, dá. Mas não dá para errar muito. Quanto mais alta a dívida, menos margem para erro o país tem. E aí, olhando para a nossa história, né, hoje parece que nunca desperdiça oportunidades de desperdiçar uma oportunidade. Gilfrida, e me explica outra coisa aí que eu não sei, né, como é que funciona. Com a redução, né, da taxa de juros, eu entendia, né, e até acho que já ouvi o Guedes falando algumas vezes, de que reduzimos o custo da dívida em tantos milhões ano e tal, por causa da redução da Selic. Né? Então, eu entendia que quanto mais baixa a Selic, menor o custo da dívida. Né? Mas aí você fez uma relação mais forte, talvez, aí com as NTNBs, né? com o IPCA+. E o que a gente viu que, na verdade, agora com essa redução recente da taxa de juros, os juros longos subiu, né, e talvez afetou as NTNBs. Então, esse efeito de redução de taxa de juros e redução do custo da dívida não é uma relação tão direta, então, aí depende da... Você lembra, eu estive aí em novembro, né, com vocês, fizemos um evento, você lembra que eu fiz aquele gráfico que mostrava duas curvas de juros, né, juros neutro e a taxa Selic. Então, naquele momento, a gente estava numa situação que ela ficou ainda mais exacerbada agora. Então, naquele momento, eu falei, a gente tinha dois fenômenos simultâneos. A redução dos juros neutros, que era um fruto das medidas que tinham sido tomadas até, né, pelo Congresso também, principalmente, de ir criando as condições de queda da dívida. Então, isso gerava um ciclo virtuoso. A dívida menor, ela ficava mais fácil ser paga e os investidores pediam menos juros para financiar essa dívida. Então, a gente chegou a bater 2% de juros de longo prazo. E a Selic estava baixa, aí, no caso, era um problema de uma fraqueza da economia ainda que não estava decolando no final do ano passado. Agora, após a pandemia, a gente acentuou a questão da Selic, que ela caiu ainda muito mais, quase cortou a metade do que estava naquele momento, porque a economia está, obviamente, todo mundo sabe, algumas posições de PIB até chegando a 7% de queda, a média dos cenários é 4,5% de queda. Por outro lado, a taxa de equilíbrio ela voltou a subir. E aí você pegou o ponto certinho. Para o Banco Central, ele olha para a taxa Selic, mas o Tesouro tem que olhar a taxa de longo prazo, porque o Tesouro vende títulos públicos ao longo da curva. Ele vende Selic, vende pré-fixado e vende NTNBs. Quem fala do Tesouro Direto vê lá, né? O Tesouro Selic, Tesouro pré-fixado e Tesouro IPCA. São as três formas que o Tesouro financia. E é prudente para o Tesouro não concentrar todo o financiamento dele na Selic apenas. Porque vai ter momento, como já também houve no passado, que a Selic sobe e aí a taxa de juros do governo inteiro vai subir. Esse é um defeito que nós tínhamos lá nos anos 90, que a dívida toda era indexada à Selic. Toda vez que o Banco Central subiu os juros para combater a inflação, gerava uma baita dívida no Tesouro. Então o Tesouro tem que fazer esse equilíbrio. Só que agora, as taxas que estão praticando, o Tesouro praticamente não está emitindo nada de título longo. Ele emite muito pouco. Mas a gente sabe que ele vai ter que emitir, porque tem que pagar essas despesas da pandemia. Então, se ele sancionar isso aí, o Tesouro vai acabar emitindo essa dívida nova nesse patamar que está a NTNB agora. Ele vai contratar um custo financeiro, pelo menos dessa parte nova da dívida, esse 10% do PIB que vai subir, ele vai contratar isso aí a inflação mais 4%. Então a gente vai ter uma parte, pelo menos, da dívida que vai ser na base de inflação mais 4 ou mais. Então, para o efeito da sustentabilidade da dívida, nós temos que olhar
alguma coisa mais relacionada à NTNB do que a Selic. Porque a NTNB seria... está mais ligada ao juros longo, à dívida longa, Exatamente. Que é onde você vê a trajetória de longo prazo do país, né? Exatamente. Perfeito. E trajetória da Selic, hoje vocês, pelo que eu vi, vocês ainda esperam também mais cortes, eu vi, acho que projeção em torno de 2%, é isso? O Banco Central está sendo bastante cuidadoso, acho que tem que ser mesmo nesse momento. Nós estamos explorando uma situação extremamente... há uma tensão muito grande entre, de um lado, a necessidade de dar um estímulo para a economia e aliviar o custo financeiro das empresas, por outro lado, não, assustar o investidor que está financiando a dívida pública, né? Nós devemos para nós mesmos, né? O Brasil deve para nós mesmos. Então, o Banco Central tem que ser muito cuidadoso para não errar a sintonia fina desses ajustes e causar uma rejeição do investidor a aplicar, né? Então, a gente acha que ele foi correto em fazer uma redução em etapas, talvez ele pudesse ter ido um pouquinho mais devagar, mas acho que isso é uma firula, é um detalhe, mas ele está tendo essa preocupação. Então, se a gente olhar apenas para, digamos, a frieza dos números, ele podia até 2. Eu acho que ele vai avaliar, cada cupom ele vai fazer uma nova avaliação. Mas o que a gente acha é que, uma vez que ele estabiliza, essa taxa vai ficar baixa, pelo menos até meados de 2022. Esse é o nosso cenário. Por isso que nós achamos que a Selic, que o juros pré-fixado de 1 ano, ele tem um potencial de ganho, por conta ele projeta uma alta de juros, como nós imaginamos que ela vai ficar estável até 2022. Então você imagina que vai ficar aí nesse patamar de 3% até 2022. Entre 2 e 2,5% até 2022. Então você também não imagina que deva haver uma inflação, surgir alguma inflação ao longo desse período? Não. Claro que o câmbio também não pode ir para as alturas, né? Quer dizer, já está nas alturas, mas não pode ir para a estratosfera. Quer dizer, claro, se o câmbio estiver indo todo ano subir 50%, uma hora vai bater na inflação. Mas a gente acha que não tem esse potencial a curto prazo, porque, afinal de contas, o Brasil exporta, né? O que o Brasil exporta está menos sujeito à queda de consumo no mundo, que são basicamente commodities, né, alimentos, e etc. Então, do ponto de vista também da importação, o Brasil está importando muito menos, está tendo muito menos viagem, então, do lado externo, a geração de dólar está melhor. Então, também a gente não vê, assim, uma total escassez de dólar, como aconteceu, por exemplo, em 2002, que o Brasil devia em dólar, não tinha reservas, tinha uma parte da dívida indexada em dólar também, então o processo lá foi muito mais danoso. Apesar que, numericamente, a gente hoje já está acima do que foi o dólar de 2002, se você adicionar a inflação aí, a gente está falando, na verdade, de um dólar de 8, que seria o número de 2002. Quer dizer, 4 de 2002 equivale a 8 agora. Então, a gente ainda não é para chegar até lá, que as condições não são as mesmas, né? Na época, o Brasil tinha uma situação muito mais frágil em termos de setor público. Certo. Quanto ao dólar, pelo que vocês falou, acho que vocês estão comprados agora nesse momento, né? Estamos comprados por esse aspecto do seguro, né? Não acho que ele tenha, assim, um potencial de ser de maior valorização, mas a gente sabe que o dólar tem vários fatores, né? Também tem a questão lá fora. Se tiver uma nova piora, o dólar vai se valorizar no mundo inteiro. Vai se valorizar contra o euro, contra o ien e contra o real. Então, ele é um bom seguro para o risco global. Agora, se tudo aqui acalmar e o Banco Central acabar testando esse limite aí de 2% da Selic, o dólar vai valorizar também, porque faz parte do modelo, né? Na hora que você abaixa os juros aqui, menos investidor externo vem investir, mais investidor local vai acabar diversificando fora. Então, o dólar tem essas duas forças que acabam, às vezes, uma substituindo a outra, e ele acaba ficando com esse patamar. Mas a gente não vê, assim, que o dólar vá disparar muito. Acho que a nível de 6, ele já está mais próximo do equilíbrio. Mas também não imagina que possa ter uma queda também, senão não teria nem comprado. Poder cair pode. Se a gente entrar num círculo, é um cenário que a gente até achava que era mais viável há 30 dias, que é Paulo Guedes
permanece, o Congresso circunscreve as medidas para esse ano, e aí volta, a partir de 2021, a voltar às reformas. Você pode entrar num círculo virtuoso também. Não dá para dizer que é zero essa possibilidade. Eu acho que está difícil ver isso hoje, mas o estilo do presidente não nos anima muito com essa hipótese, né? É um estilo de conflito. Então, então vamos ver, né? Não podemos dizer que é zero, mas a chance hoje é baixa. Certo. Bom, e eu lembro também no Multiconversa que a gente teve com a Natália, né, em outubro, ela falou também que vocês tinham adicionado uma caixinha Quant, né, dentro do RAID. Isso. E como que está performando isso? Tá muito bem. Os fundos Quants indo bem, né, nesse momento ruim. Nós achamos que isso é o futuro, assim, nós imaginamos que essa expertise ela vai ganhar espaço. A gente tinha começado isso há alguns anos, mas com essa turma que nós trouxemos, a gente acabou antecipando os 2 anos da nosso plano de voo. Eles têm crescido, a gente hoje já está com 5 estratégias. Essa semana acabamos de aprovar a 5ª, que é a estratégia de S&P, das ações americanas. E ela vai começar como suas outras, pequena, mas já é mais uma pecinha do nosso dispositivo. E estamos bem animados, já tem sido contribuição positiva desde que começou. O time está um ano com a gente, mas no fundo essa estratégia está parte geradora de alfa desde de outubro, como você falou. E a gente está bem animado aí, tem tudo para ser mais uma perna aí, mais um motor de geração de alfa do fundo. Essa caixinha de Quant, ela está em todos os fundos que vocês têm, na parte do D'Artagnan, no Aramis? No D'Artagnan, no Aramis e no Atos. E no Portos, né, no fundo alavancado. Né? Ela não está no Atos, que é o fundo de ações. Inclusive, eu ia fazer uma pergunta sobre esse fundo, que quando a gente esteve da outra vez, a gente até depois fez uma postagem e brincou, e quando vai vir o Portos, né? E a gente esteve esse dia olhando e parece que já tem alguma coisinha por aí, né? Então, a gente, por demanda de alguns parceiros nossos, criou esse produto. Ele é um produto bem restrito, porque ele é somente para investidor qualificado. Ele, na verdade, é pegar o operação da TM e multiplicar por 2. Ele está sempre 2 vezes mais posicionado que o D'Artagnan. Então, ele oscila muito mais, ele tem uma volatilidade bem maior. Então, realmente, é um produto, a gente fala, tarja preta, né? Para aquele investidor bem sofisticado, para alocar uma parcela pequena do seu patrimônio. Ele está aí... A ideia também é disponibilizar ele na plataforma da XP. Então, a princípio esse fundo, ele se encaixa melhor, por exemplo, para uma carteira de fundos, e como o Marcelo comentou, né, ele até fez uma boa analogia, né, um tarja preta, então, assim, um cliente investir nele sozinho, diretamente, a gente não vê como uma boa recomendação. Ele se encaixa muito bem dentro das principais carteiras dos fundos de fundos. Então, por isso que ele é restrito, não só para investidor qualificado, mas somente para fundos de investimento. Então, nesse primeiro momento, ele não vai estar disponível na plataforma, mas a gente acredita que, com o passar do tempo, muitos fundos de fundos, assim como a nossa base é muito existente, que os principais fundos de fundos investem no D'Artagnan, né? Então, às vezes o cliente tem a posição através de um fundo de fundos e está posicionado na Gard também. Então, o Portos talvez seja parecido, né? A gente começou ele agora em fevereiro, com essas restrições, e então, nesse primeiro momento, ele não entra na plataforma diretamente. Legal. Frida, e outra pergunta, né? Agora, nesse novo cenário, onde o CDI está bem baixo, né? Tá, o CDI já nos 3%, né? E a gente tem os fundos, né? O fundo de vocês mesmo, o D'Artagnan, o target é CDI mais 5, né? Isso, né? Então, aquela
medida que a gente tinha de que o fundo tem uma média de tantos por cento de CDI, né, hoje eu acho que vai ficar bem mais distorcido, né? Então, você pensar hoje CDI mais 5 é mais de 200% do CDI, quase 300%, né? E, então, hoje, realmente, a gente pode esperar um retorno dos fundos multimercados, do fundo, né, da Artayan e dos multimercados como um todo, talvez com um percentual de CDI de retorno maior do que a gente via antigamente. Sim. É verdade? Sim. Então, a gente não previa que ia acontecer tudo isso, mas a gente teve esse cuidado desde o início de posicionar nosso fundo como CDI+, né? Esse valor aí é o mesmo que a gente busca desde o início. Se pegar a apresentação nossa da GAD para investidores lá em 2014, ela já tem essa sinalização. Acho que não imaginávamos lá que a gente ia conseguir vislumbrar um CDI de 2 aí, ao ano, né? Porque 2 ao mês eu já vi, 2 ao dia também. 2 ao ano, não vi. Mas a gente já está acostumado, nossa parametrização já é feita dessa maneira. Certo. E, bom, e também, por outro lado, acho que o cliente vai enxergar uma volatilidade aparente um pouco maior, talvez. Muito maior. Vai ter bem mais meses negativos do que tinha antigamente, por exemplo. Exatamente. Quando eu tinha o CDI 14, que chegou a bater num ponto aí da nossa história, praticamente o investidor tinha 1% ao mês garantido. Então, se o fundo tinha uma oscilação de meio, ele nem sentia, ele recebia ainda meio positivo. Agora, qualquer oscilação vai inteira no extrato, né? Praticamente até o final do ano, esses 3% é 0,25 ao mês, né? Então, é muito pouco, né? E isso acaba também influenciando no gerenciamento de risco de vocês, tem lá vol, não sei qual que é a vol target do fundo de vocês, 5%, 7%, isso acaba, essa vol acaba ficando maior agora, né? Para você manter o mesmo nível de exposição a risco. Sim, acho que é um fenômeno que tem dois lados. De nosso lado, a gente tem que mudar um pouco a maneira de buscar as oportunidades, porque o CDI não ajuda, então uma posição vendida ela é muito mais arriscada, né? Antigamente você ficava vendido e você ganhava o CDI. Hoje, na verdade, as posições mais arriscadas são as vendidas, porque hoje qualquer coisa que você compra ganha do CDI, se sobe. E o segundo aspecto, o investidor também, né? O investidor estava acostumado, pelo um ganho acima da inflação, já partia com inflação mais 5. Então, o que ele tinha no multimercado era um luxo. Agora, se ele ficar no CDI, ele está empatando, ficando muito próximo da inflação se tirar o imposto. Então, ele aceita um risco maior porque ele quer ganhar os mesmos 5 que ele estava habituado. Eu acho que é uma tendência, o investidor está aceitando mais uma oscilação da cota, porque ele não vê alternativa. E isso é bom, acho que isso até ajuda o gestor a ter um passivo mais estável e o investidor ficar mais paciente aguardando a maturação do investimento pelo prazo mais correto. Isso acho que com certeza, né? Isso a gente tem sentido mesmo que o cliente está... assim, acho que ele já entendeu que ele não vai conseguir ter um ganho significativo sendo conservador. Então, você vê realmente, né, o pessoal órfão daqueles 1% ao mês. Né? Então, tá todo mundo... Eu acho que um reflexo claro disso é o aumento que a gente teve de investidor na Bolsa. Acho que fica muito claro. Então, acho que vai ser realmente o caminho, o investidor vai ter que se sofisticar um pouco mais. É a primeira vez que eu vejo que o brasileiro está comprando na baixa. Na Bolsa. Né? Entrando na Bolsa. E a gente vê muito mais brasileiro entrando, pessoa física entrando, e o estrangeiro está saindo, né? Também é uma novidade. Mas acho que bacana, acho que é isso. Não sei se vocês têm mais alguma coisa para contar aí para a gente. Acho que vale comentar com vocês que a gente tem ficado muito mais ativo perante as nossas redes sociais, né? Então, a gente fez um investimento nesse sentido. Então, a gente sempre
divulgou informações via LinkedIn, né, até um trabalho que o Marcelo fazia bastante pelo próprio LinkedIn dele, depois pelo da Gard, e depois a gente fez um investimento a evoluir o nosso Instagram, e a gente tem postado toda semana informações, tanto no sentido das estratégias, alguma coisa que a gente acha relevante, convites, por exemplo, permitindo que o investidor participe no nosso webinar mensal, os assessores. Bom, o Instagram a gente tem ficado bem ativo. Na semana passada, a gente começou o nosso canal no YouTube, e a ideia, de fato, é isso, é levar mais informação para o investidor. Além do YouTube, a gente tem também um canal no Spotify, então ali a gente publica os nossos podcasts com resumo, por exemplo, do mês, alguma conversa, a gente convida, né, alguém, seja um economista, um gestor, e faz um bate-papo ali com perguntas pertinentes. Então, a ideia aqui são vários canais, nesses canais, às vezes tem informação duplicada, mas deixar o investidor à vontade para aquele meio que ele usa mais. Então, se ele gosta mais do Instagram, ele vai encontrar, por exemplo, um resumo da Gard no Instagram. Se ele quiser algo mais completo, o nosso canal do YouTube vai ter o nosso webinar mensal, e assim por diante. Então, acho que é legal divulgar essas mídias, né, que a gente tem feito, né, é um investimento, e leva mais informação aí para todo mundo. Legal, eu acho bem importante essa comunicação, acho que isso traz, sem dúvida nenhuma, mais tranquilidade para os investidores, né, para investirem no produto. Isso é muito legal. Mais conhecimento também, né, entender um pouquinho melhor o que está acontecendo do lado da economia, todas essas mudanças, né, que tem sido bem rápidas. Então, a ideia basicamente é essa. Já estamos bem ativos em quase todos os canais. Uhum. Legal. Bom, agradeço, então, a disponibilidade de vocês, tá batendo um papo com a gente. Acho que agradeço a parceria aí, mais uma vez. A gente que Nós agradece. agradecemos a oportunidade aí, o prazer estar falando com vocês, e conte com a gente aí para estar presente em outras oportunidades. Tá joia. Obrigada a todos. Obrigado. Abraço. Até mais. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.